Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui conosco no nosso 7º painel do Sindeps DF. Vamos esperar a galera entrando aqui. Muito bom ter vocês aqui. Está se organizando aqui para começar. A Rose e o Alexandre estarão entrando aqui conosco para debater um pouquinho sobre liderança, um desafio em meio às transformações. É um prazer ter vocês aqui conosco. O professor Márcio Dias acabou de entrar aqui também. Seja bem-vindo, professor, meu amigo. Uma galera aqui conectada. Queria te pedir para que você se mantenha-se aqui conosco. O professor Alexandre acabou de se conectar também. Boa noite, professor. Tudo bem? Ô, Tiago, boa noite. Como vai você? O senhor me escuta bem, professor? Muito bem, super bem. E você, tá me ouvindo legal, bem? muito bom. A Rose está se conectando aqui agora também. Ah, que bom. Você me ouve bem? Escuto bem, sim. Tá ótimo. Que bom. A Rose já deve estar se conectando aqui, gente. Aqui está um pouquinho escuro no local onde eu estou, mas eu acho que está dando para me enxergar bem, né? Sim, você já é uma luz, Tiago. Então... O senhor sempre muito generoso, hein, professor? Não é generosidade, não, é realidade. Muito obrigado. O senhor também é uma pessoa de grande luz. Obrigado. Já temos bastante gente aí na sala, né? Que bom. Já tem bastante gente aqui conectado. Pedro está aqui online. Professor Márcio Dias. O senhor conhece o professor Márcio Dias, professor? Sim, conheço, professor Márcio. Tá certo. Gessé, Laura Cauane, Carol, Gabriel, Marisa. Tem uma galera aqui. O Alex acabou de se conectar. A Rose falou que a Soma está aguardando para entrar. Rose, solicita aqui para você participar da live que a gente já te conecta, por favor. Ver se a gente consegue. Consegue, Vitor, conectar a Rose aí, por favor? A gente já inicia. Você sabe gente, hoje o desafio é fazer uma live com 3 pessoas e o perfil do Sindeps ainda aqui conectado. O Vitor está lá segurando essa telinha para dizer que o Sindeps está ali, ó, representado também. Eu queria dizer para você que está começando aqui nessa live conosco, para você entrar lá no perfil do Sindeps também, seguir eles, entra no perfil do professor Alexandre, segue eles também para você acompanhar a rotina, né, do Alexandre. Sindeps o tempo inteiro está passando também oportunidades, informações sobre o setor. Nós somos o Sindicato do Ensino Superior do Distrito Federal e você é o nosso convidado a estar aqui conosco nessa noite. A Rose falou que já solicitou aí, Vitor, a participação. O Vitor está que movimenta aquela tela ali, gente. Vamos esperar um pouquinho, Alexandre, a Rose entrar. Mais uns minutinhos a Rose já se conecta. Tudo bem, você falou aqui. Você sabia, Tiago, que você falou do professor Márcio, né? Da Sim. Brasília Educacional. Eu já falei para a galera dele aí. Oi, pessoal! Oi, boa noite! Rose, muito bom! Boa noite! Tudo bem? Boa noite, tudo certo. Que alegria te ver aqui novamente. Nossa, eu também. Obrigada pelo convite aí, do Sindeps, do seu convite. Obrigada, Alexandre. Prazer estar aqui contigo de novo. Oi, Rose, que bom te ver também. Que bom. Muito legal. Vai ser uma noite de muito aprendizagem, de compartilhar.
esse grande desafio que nós temos no mundo pós-pandemia de levar pessoas a atingirem os seus objetivos, né? De inspirar pessoas. Liderar e inspirar pessoas. Liderar é inspirar pessoas, né, professor? Acho que a gente já pode iniciar trazendo essa reflexão. Já se foi o tempo onde se pensava... Aliás, se houve esse tempo que se pensava que liderar era outra coisa, descobriu-se que estava errado, né? A rota era direcionada para uma outra perspectiva. Nós compreendemos que a liderança ela é inspiração. As pessoas precisam compreender isso, não é verdade? É meio disruptivo para algumas pessoas isso, mas é a grande realidade do século que nós estamos vivenciando, né? E eu tenho a grata satisfação nessa noite de compartilhar com esses grandes amigos. O professor Alexandre eu conheci há pouco tempo, mas a Rose já é uma amiga de longa data. A gente não pode se encontrar, né, Rose? Porque a conversa não tem fim. A Rose ela é uma inspiração, ela é uma pessoa que transmite muita segurança naquilo que ela faz. Ela é uma profissional que desenvolve talentos, que aloca, eu diria, né, pessoas nos seus devidos locais, com a perspectiva de trazer satisfação, né, Rose, tanto para as organizações quanto para a vida das pessoas, né? E é um trabalho muito nobre fazer essa gestão de pessoas, né? Buscar encontrar a pessoa certa para o lugar certo. E eu vejo que você faz isso com muita maestria. Essa semana retrasada eu perguntei para a Rose, falei, Rose, estou precisando desenvolver um processo, um amigo está precisando em outro estado, você faz? Ela falou, Thiago, a gente atende o Brasil inteiro. E a gente é meio bairrista, né? Às vezes, né, Rose? A gente faz tudo em Brasília, a gente acha que a vida da gente só acontece em Brasília, mas eu já conheço diversos profissionais que a Rose já fez processos seletivos de outros estados e direcionou, né, suas carreiras. Então, quero dizer a você, Rose, que é um grande privilégio estar aqui com você. Você é uma mulher admirável, a Soma é uma empresa que emite e transmite muita credibilidade e segurança naquilo que ela faz. Parabéns. Obrigada. São 24 anos aí de experiência, né, Thiago? Então, depois de 24 anos, a gente tem que fazer certo, não tem jeito, né? A minha idade quase de gestão que você tem? Então, 24, a Soma tem 24 anos, né? Eu não vou dizer quantos eu tenho, não, mas a Soma já tem 24. Eu já passou muito tempo, viu, que eu tinha meus 24, já tá lá atrás, viu? Já tô passando pro Botox, viu? Então é um prazer ter você. É um prazer ter você aqui conosco. E o Alexandre é um grande executivo, ele é educador, palestrante, ele é fundador do Instituto Lidere. Se você quiser conhecer mais sobre o Alexandre, segue ele aí nas redes sociais, segue a Rose também. E ele é criador do método Liderança Sustentável, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje ainda. E é CEO da administração e expansão de franquias da Rede Polar Tintas. Então, é uma pessoa muito gabaritada para tratar sobre esse tema conosco. Então, um prazer, Alexandre, ter você aqui comigo, com a Rose e com a galera que está aqui conectada também. O prazer e a alegria toda minha. Eu também quero agradecer. Assim, como bons cavalheiros, nós estávamos esperando a Rose, né, para poder dar as boas-vindas, né? É isso. E agradeço aí a toda a audiência que está conosco. Parabéns pela iniciativa, pelo painel, né? Eu estou vendo que nós estamos aí na 7ª edição. Conte comigo, eu estarei apoiando essa e qualquer outra iniciativa para fortalecer a educação, porque a gente sabe que só a educação pode transformar, abrir diálogos mais estreitos, né, com a esfera governamental. A educação pode diminuir a desigualdade social. Então, parabéns aí para a instituição, né, que está aí sendo conduzida pelo professor Luiz França. Meu muito obrigado aí por essa oportunidade de a gente fazer essa troca. É um prazer, professor, tê-lo aqui conosco. Eu já estendo aqui o agradecimento do professor Luiz a vocês também por terem aceito esse desafio.
E vamos começar, né? Eu queria pedir a você que está participando dessa live conosco, que você pegasse esse aviãozinho aqui e direcionasse para umas 10 pessoas aí, seus amigos, que também trabalham com gestão, que estão aí dentro das organizações, querendo se aperfeiçoar, conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Eu vou falar igual a galera que é do coach, né, Rose? A gente vai soltar daqui a pouquinho algumas chaves que com certeza vai mudar a sua perspectiva de gestão. Eu não Ih, tenho dúvida disso, entendeu? Então, manda um aviãozinho aí para a galera que você conhece, para a gente contribuir com essa informação aqui para o máximo de pessoas que for possível, tá bom? O professor José Sérgio acabou de se conectar, ele é reitor lá do Uniprojeção. Seja bem-vindo, professor Sérgio, uma alegria ter o senhor aqui conosco também. O Elda, a Leiliane também está aqui, a professora tem uma Kênia. galera de RH aí Tem também. uma galera de RH aqui participando. É isso aí, gente. Mas, Vamos ô, Tiago, começar. Então, hein, Tiago? sobre liderança é o nosso tema hoje. Eu queria começar trazendo essa reflexão com o professor Alexandre. Professor Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre competência. Eu queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre o que o senhor organizou para conversar aqui conosco. E aí, ao longo dessa conversa também, você que quiser participar, você pode ir mandando perguntas, compartilhar informações aqui conosco também, que a gente vai trazendo aquilo que vocês demandarem também, tá bom? Sejam livres para conversar conosco aqui nessa noite. Professor Alexandre, eu vou passar para o senhor. Muito obrigado. Essa sua proposta eu gostaria de reforçar. A live sempre tem aqui um objetivo mais intimista, interagir com o público. Então, vocês fiquem completamente à vontade para colocar suas perguntas. Tiago, você sabe que a Rose falou agora há pouco, tem uma maior galera de RH, só que para onde ela vai, ela arrasta essa galera. Né? Então, assim, é natural que tivesse muita gente no RH, porque a soma realmente marca presença, é uma empresa muito respeitada e as pessoas que fazem parte dela. Bom, Obrigada. imagina. Você sabe que é verdade e é a realidade. Tiago e Rose, para a gente falar sobre o tema liderança, sobretudo sobre competências, nós precisamos contextualizar isso, né? Contextualizar o processo, né, de liderança, entender aonde ele está inserido, de que forma isso acontece, né? Eu costumo muito perguntar para os meus alunos na sala de aula, né, o que é liderança, até para poder entender qual é a experiência deles nessa conceituação de liderança. E também costumo muito perguntar, né, se a liderança está na sala. E acaba que 100% das respostas é sempre sim, a liderança está na sala. Né? Mas quando eles respondem sobre liderança, sempre há um equívoco nos remetendo as respostas ao papel do líder. Né? Muito bem, nós precisamos separar na realidade, entender o que é liderança. Liderança, ela não tem, digamos assim, um conceito específico. Existem várias defesas, vários autores que conceituam liderança, mas eu diria que liderança ela está estruturada em princípios, né? E é uma atmosfera construída pelo líder. Eu gosto muito de um conceito do professor John Kotter, que é professor em Harvard, que ele diz o seguinte: liderança é uma habilidade de comunicação interpessoal para obter resultados. Olha que conceito simples, bem elaborado, uma habilidade de comunicação interpessoal. Né? Bom, quando nós olhamos para esse conceito, nós percebemos aí duas problemáticas filosóficas, podemos até dizer assim. Uma a questão da comunicação, a outra a relação
e uma comunicação empática, né? Onde nós vamos mais para frente falar sobre isso. O outro elemento é as relações interpessoais, né? Não existe liderança por uma única pessoa, liderança é entre eu e o outro, e quando se trata de mim para o outro, é importante que haja uma construção de confiança, né? Para que essa relação flua naturalmente. Então, se a gente se remeter a esse conceito, nós podemos eleger, então, 2 pilares para o processo de liderança, né? E quando os alunos na sala respondem, sim, professor, a liderança está aqui na sala, eu digo que não, porque, metaforicamente falando, se a liderança é uma atmosfera construída pelo líder, ela não está onde o líder está, né? Ela está justamente na ausência dele. Então, se as coisas estão acontecendo como precisa efetivamente acontecer, a equipe está comprometida, a equipe exerce um papel protagonista, tá? Então, independente da presença do líder ou não, as coisas acontecem. Então, isso eu defendo com bastante veemência, que essa atmosfera que ele constrói representa, sem dúvida, a liderança dele. Eu gostaria até de acrescentar, Rose e Tiago, o seguinte, que quer conhecer a liderança de um líder, faça essa avaliação na ausência dele. Uau! É verdade verdade. isso, viu? É na ausência dele que a gente percebe como é que está esse nível de liderança. Outro ponto nesse contexto que eu gostaria de ressaltar é que a liderança ela está na esfera comportamental do indivíduo, né? Nós temos aí 2 correntes, uma que defende que a liderança é inata, o indivíduo já nasce com habilidades de liderança, outros defendem que a liderança é desenvolvida, é aprendida. Bom, se formos perceber o contexto do ser humano, que ele nasce dependente, né? Dependente para andar, dependente para caminhar, dependente para se alimentar, para falar. E isso leva a um processo aí de pelo menos 5 anos para que esse contexto aí seja formalizado. Nossos primeiros líderes são nossos pais, né? Então, eu também defendo de que está na esfera comportamental, porque tudo que nós aprendemos de habilidades de liderança foram com os nossos pais. Agora, a partir daí, a gente vai desenvolvendo à medida que vamos nos inspirando em novos líderes, né? Então, significa dizer, de forma conclusiva, nós podemos nos desenvolver como líderes. Porque se a liderança está na esfera comportamental do indivíduo, eu posso adquirir competências comportamentais para exercer a minha liderança, né? Essa liderança, ela se junta a um processo de gestão, quando eu ocupo um cargo dentro da instituição, por exemplo, um presidente, um diretor, ou mesmo um gerente, ou um supervisor, ou um coordenador. À medida em que eu tenho essa responsabilidade pelo cargo, une-se, né? Digamos, une-se ao processo de liderança um outro processo, que é o processo de gestão, tá? Então, Tiago e Rose, e toda a audiência que está nos ouvindo, a liderança e a gestão andam juntas. São 2 papéis exercidos por um único indivíduo. O foco da gestão está nas estratégias e nos resultados, e a liderança está nas pessoas, nas atitudes, nos comportamentos. Essa é a razão que eu defendo de que a liderança está na esfera comportamental, tá? Então, feito esse contexto, a proposta da live é justamente como superar e lidar com os desafios das transformações que estão acontecendo, né? Se fôssemos falar de todas as transformações que estão acontecendo, o Instagram ia pipocar essa live. A gente não ia ter tempo, né? Mas eu gostaria que a gente interagisse em 2 transformações que são muito relevantes para o momento, que é a transformação social e a transformação digital, tá? Então, vamos colocar uma centralidade
papel do líder, né? Desse desafio do líder, nesses dois momentos que a gente sabe que essas duas transformações elas estão impactando bastante no nosso dia a dia e etc, etc. As relações sociais não são as mesmas, já mudaram, as relações comerciais mudaram, as relações familiares mudaram, muitas relações estão mudando, mas eu não sei até que ponto nós estamos dispostos a mudar ou mudar em quê? Dessa vez, muitos de nós não sabemos nem para onde vamos ir, com tanta mudança que está acontecendo. Então, esse é o contexto que eu trago para vocês nesse momento. Uau, Alexandre. A sua fala mexeu com a minha cabeça, viu? Eu me lembro que... assim... Foi muito sério isso que você falou, porque eu me lembro, Rose, que acho que foi em 2018, nós tivemos uma viagem ali para a Califórnia, e nessa viagem nós tivemos a oportunidade de conhecer uma escola, high school, uma escola assim, referência nos Estados Unidos, na Califórnia, que o professor ele coloca o estudante como centro da aprendizagem. Foi interessante, quem nos atendeu lá foi a Esther. Ela é uma educadora assim conhecida no mundo inteiro, ela é incrível. E essa é uma escola pública, tá? E foi interessante que ela nos atendeu, ela vinha apresentando para a gente a escola, e aí chegou um determinado momento, ela falou assim, gente, agora eu vou te levar na minha sala de aula, eu estou dando aula agora. Sabe o que ela fez, Alexandre? Sim. Ela entrou dentro da sala de aula e a turma parecia uma orquestra, você não tem noção. A gente se arrepiava de olhar a aula dela, sabe? Os alunos nos quadros, os alunos trabalhando problematização dentro de sala de aula. Pensa num negócio, assim, de outro... Eu tenho um vídeo gravado, inclusive, disso aqui. Na hora que eu cheguei na porta, eu falei, não, cadê meu celular? Deixa eu gravar isso aqui. Rose, os alunos não se intimidaram com a nossa presença entrando na sala de aula. O assunto estava tão bom que umas 30 pessoas que chegaram na porta, eles nem olhavam. Assim, gente, até para ensinar um aluno de ensino médio, falar assim, olha, na hora que todo mundo chegar, não olha, é desafiador. E eu tenho certeza que aquilo ali não foi nada programado. O assunto era tão instigante, assim, que ninguém olhava para a gente. Então, isso que o Alexandre falou da liderança, de não necessitar estar ali dentro da sala da pessoa, porque a gente imagina que a liderança é o seguinte, faz enquanto você está fazendo, eu estou aqui atrás olhando tudo. Na hora que você errar, eu já falo, cara, muda isso, aperta enter, apaga tudo, volta, daqui a pouco a gente reconstrói. É toda hora reconstruindo o humano ali, né? E a gente aprende que não é bem assim, né? Mas veja só, né? Ela estava exercendo uma competência que a gente vai falar aqui, que é o protagonismo. Veja bem, os alunos, é a cocriação. Os alunos estavam criando junto, estavam realmente protagonizando tudo dentro da sala de aula. E esse é o papel principal do líder. É, né, trazer gente? O protagonismo do liderado. Exatamente. Quando a gente fala, quando o Alexandre coloca assim, a melhor forma de você avaliar a liderança é quando ele não está, né? Eu me lembro que, alguns anos atrás, não vamos colocar quantos não, mas foram muitos, né? Eu tinha um líder, e ele era um coronel, até já faleceu, e ele falava assim, eu quero ver quando esse povo aí sair de férias, porque quando sair de férias, tem gente aqui que é tão boa, que quando sai de férias, tudo desanda. E eu, né, ficava pensando assim, nossa, esse cara deve ser bom mesmo, né? Para você ver como mudou o conceito. Ou seja, quando ele sai de férias, a coisa tem que rodar e melhor. Para poder falar assim, esse cara é bom, porque na ausência dele, tudo fica redondo. Né? Mas antigamente, alguns anos atrás, o conceito era diferente. Era assim, caramba, realmente ele faz falta. Porque quando ele sai, tudo desanda. E, na verdade, é o contrário, né? Isso foi evoluindo. E quando Kotler coloca esse conceito aí de comunicação e relacionamento, gente, é tudo. É exatamente isso, né? Se a comunicação não for clara, o resultado não sai, porque cada um vai caminhar para um lado. E eu vejo isso no meu dia a dia, né? Em várias situações, em clientes, na própria Soma. Quando a gente não coloca uma comunicação clara, a coisa realmente desanda, né? Tem que ficar clara a comunicação. A minha sócia Marisa, eu acho que ela está aqui, ela vai dizer, porque ela sempre bate nessa tecla,
com todos lá, e é verdade. A comunicação ela tem que fluir de forma clara e objetiva, né? Para que realmente a gente chegue no resultado que está sendo esperado mesmo. E o relacionamento é tudo, gente, né? E numa liderança, essa questão da liderança, esse conceito que o Alexandre mesmo coloca de que a liderança é comportamento e que a gestão, porque a gestão é mais voltada para o resultado, para o processo, e a liderança para o comportamento. É verdade. Quando o líder não tem um bom comportamento, eu digo um comportamento no sentido de ter as competências de um líder, não tem como, né? É realmente comportamento e principalmente relacionamento e comunicação. É Exatamente. Então, verdade. agora essa professora aí é show de bola, né? Porque Isso imagina é, os alunos. depois eu vou marcar um Instagram, vou pegar algum material dela e vou Eu soltar quero aqui no ver. Instagram, para você ver. E Tiago, Ela quando é Tiago, fora da curva. esse protagonismo, gente, imagina aprender isso no ensino médio. A gente, É, quando chega na faculdade, a gente não tem nem essa noção. Aqui no Brasil, né? Porque a gente entra com 17 anos, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu não sabia nem o que eu queria direito, gente, da vida. é isso aí. Ué, a gente entra com 17, 18, né? Por aí. E aí, Não, com 17, você fala assim, caramba, né? É isso mesmo que eu quero. é. E um aluno da high school aprender, ter uma liderança Uma nesse nível, mentalidade ou dessa é seja, completamente diferente. ele vai aprender a ser um líder dessa vibe aí, nesse modelo. Eu conheci um pai, Alexandre, que tem um filho que estuda em uma escola que desenvolve um método mais autônomo, vamos dizer assim. O aluno ele é mais ativo, né, na sua aprendizagem. E aí um dia ele conversou comigo e ele falou assim, Tiago, sabe qual é a minha grande preocupação? Ele é médico e a esposa dele... A esposa é engenheira e ele é policial federal. E aí ele falou assim, a minha preocupação é porque assim, ele tem muita convicção do que ele quer. Aí eu falei, mas qual o problema? Ele falou assim, não, porque eu sinto que ele não vai querer tomar algumas decisões que eu e a mãe dele tomamos na vida, né? Eu falei assim, mas aonde está o problema nisso? Porque ele vai tomar algumas outras decisões. Aí eu fico inseguro, porque eu não conheço o caminho que ele vai trilhar, então eu não consigo direcionar. Eu falei, mas não existe aí o desafio para se reaprender e direcionar ele para essa nova vida que o mundo nos oferece, com novas habilidades, com novas competências. Imagina, Rose, eu vou falar, meu filho, não vá para esse caminho para você ser o criador do novo carro autônomo, porque eu não sei como que se cria o carro autônomo. Colaborador, não crie isso, porque eu não conheço essa criação que você está fazendo. Ande no caminho apenas que eu estou direcionando. Isso me deixa inseguro, sabe? Eu não faça isso. Imagina uma liderança como essa, né, Rose? A liderança ela tem que entender que a aprendizagem ela foge dos dedos. Um bom líder é aquele que compreende que não está mais sob o controle dele. A gestão ela precisa ser organizada, tem que desenvolver processo, mas vai ter que sair dos dedos, senão não há crescimento, não há desenvolvimento. Quantos aprenderiam com essa inovação, né? Enfim, tem que expandir, né, Alexandre? E vocês concordam que o professor precisa ficar muito atento a essas habilidades de liderança? Porque eu considero o seguinte, eu considero 3 ciclos de 7 anos extremamente importantes nas nossas vidas, tá? 3 ciclos de 7 anos vai nos levar aos 21 anos, né? Eu diria que eu considero que é a maturidade do indivíduo. Não a maturidade, a idade cronológica dele, mas a maturidade de consciência, né? Então, o primeiro ciclo de 7 anos, quando nós temos os nossos pais como referência, né, de líder, quem é, gente, a segunda referência de liderança em nossas vidas? Vamos nos lembrar, saindo do ciclo dos 7 anos, entrando para 8, 9, 10 anos, e vai um ciclo até 14 anos aí. Entre 7 e 14 anos, esse indivíduo, esse ser humano, esse serzinho, né? Esse serzinho humano, quem é a referência de liderança desse ser? Se não é o professor na sala de aula, gente. Então, assim, é o professor. É claro, nós temos aí uma preocupação muito técnica do professor utilizar uma metodologia mais atualizada, usar metodologia ativa, uma preocupação com ferramentas, entre outras coisas. Mas
Esse exemplo que você deu da professora lá na Califórnia, né? Então, assim, o professor precisa colocar esse olhar refinado nas habilidades que ele tem, ele já é naturalmente essa referência, tá? Eu lembro até hoje dos meus professores, assim, do ensino fundamental, né? Nossa, eu tinha uma professora de história que ela marcou a minha vida. Eu me interessei muito pela disciplina. Então, quando a gente fecha esse segundo ciclo, né? Eu coloquei 3 ciclos de 7, mas quando a gente fecha esse ciclo que dos 14 aos 21 anos, nós continuamos convivendo com os professores. E nunca mais vamos largar professor na nossa vida. Né? A minha filha pergunta, pai, eu não vejo a hora de terminar a minha faculdade, porque aí eu vou parar de estudar. Você não vai parar de estudar nunca. Né? Então, assim, fica aqui o meu, digamos, o meu apelo, né, para os professores por um olhar bem refinado nesse tema, esse tema que a 7ª edição do painel trouxe para a liderança aí na condução do Tiago, né? E para mim, uma alegria ter a Rose como parceira e perceber porque quando nós estamos falando, e agora há pouco, me parece que formamos um consenso de que a liderança está na esfera comportamental, então o que o indivíduo realmente precisa fazer no primeiro estágio, né? É visitar a escola do próprio do autoconhecimento. O líder precisa se conhecer, eu diria para vocês que é o ponto de partida desse desenvolvimento. Né? Se a liderança está na esfera comportamental, eu preciso pôr um olhar interno, buscar alguns apoiadores internos dentro de mim mesmo e entender quais comportamentos não me servem mais para exercer esse processo de liderança. Né? Então, essa é a primeira escola que ele deve visitar, e para poder contemplar, inclusive, a capacidade de se autoliderar. Porque o que nós estamos falando nesse processo de transformação? Era muito fácil. Eu vivi a minha vida executiva sempre, né? Sempre tive uma vida executiva. Tive convites para ir para dentro da academia, mas eu gostava mesmo, era do mundo corporativo, né? Então, assim, minha vida sempre foi executiva, mas sempre tive um olhar muito grande dentro da academia, porque fui convidado para fazer palestras, para estar junto com os professores e etc, etc. Então, assim, o líder perpassa por esse desenvolvimento, por esse olhar interno, porque para liderar pessoas, ele precisa aprender a liderar a si mesmo. É verdade. Para isso ele precisa se conhecer, né, Alexandre? Sem dúvida. Ele precisa. E a gente fala da primeira competência da liderança, gente, que é autoconhecimento. E aí a nossa audiência que está aqui, né, ela poderia até fazer essa pergunta. Para ser um líder eficaz, inspirador, seja qual for o atributo que você queira colocar para esse líder, qual é o ponto de partida? O ponto de partida é o autoconhecimento. Porque desenvolvendo a sua capacidade de se autoliderar, você vai utilizar uma ferramenta extremamente poderosa dentro do processo de liderança. E nunca vai sair de moda. Qual é a ferramenta? O exemplo. O exemplo. Então, se você é um exemplo, você consegue inspirar, influenciar pessoas e etc. Então, partindo dessa premissa do autoconhecimento, né, dele se autoconhecer, a Rose é especialista no assunto, pode nos falar de ferramentas que existem no mercado para contemplar esse autoconhecimento, né? Esse ponto de partida, ele vai estar cada vez mais preparado para quê? Para fazer suas escolhas, suas seleções. Esse comportamento não me serve mais. Agora, Tiago e Rose, era muito fácil liderar na voz do comando, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Então, assim, a sociedade moderna, vocês dois que estão aqui, parceiros comigo e a audiência que está ouvindo, a sociedade moderna não aceita mais esse tipo de coisa. Não é a voz do comando que vai trazer os melhores resultados. E sim a voz do convencimento, a voz da influência, Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. Isso é muito sério que você está falando. Muito sério. Eu também já fui militar. A Rose já trabalhou com coronel do Exército, ela falando, né? Na vida, quando você dá sentido, você fala assim...
por exemplo, o ambiente militar, né? Tem a liderança militar, que é uma liderança apropriada para aquela situação. Mas aqui no ambiente corporativo, você fala assim, grupamento, sentido? O que está acontecendo, gente? Que sentido é esse? Como é que é? Para lá, o setor tal vai para tal lugar, o outro setor vai para outro lugar. Como que gera essa sintonia dentro do ambiente corporativo que nós estamos inseridos aqui dentro das nossas organizações, com perfis completamente distintos um do outro? A Rose citou aqui algumas, a primeira competência, né, que a gente pode considerar, mas assim, como que um líder hoje, Alexandre, sendo de forma bem prática, como que um líder consegue, como que um líder deve fazer? Eu estou te fazendo essa pergunta para trazer a equipe, assim como o ambiente militar fala, para todo mundo e todo mundo olha e todo mundo segue a mesma direção. Eu não estou dizendo que as pessoas serão eliminadas da sua capacidade produtiva no sentido de desenvolver novas ideias, novos projetos. Como fazer isso? Nesse novo cenário em que nós estamos inseridos aqui, no pós-pandemia, vamos dizer assim, né? Ensino, onde as pessoas trabalham de casa, as pessoas... Você entende que a gente vive um novo momento? Não, sim, um novo momento. Você cita aí o mundo militar, né? Nós somos do mundo civil, você já esteve lá. E nós estamos aqui agora, você também agora pertence a esse mundo. O mundo militar é muito diferente do mundo civil e só sabe disso quem viveu no mundo militar. Então, assim, o camarada, quando sai do mundo militar que vem para o civil, meu Deus, o que é isso? Mas, enfim, respondendo de forma bem prática e bem objetiva essa sua pergunta, por que eu defendo esse ponto de partida do autoconhecimento? O que são as instituições? As instituições são gente que se relaciona com gente para atender gente. A dinâmica é essa. Tá? Então, assim, nós temos pessoas que se relacionam com pessoas para atender pessoas, que estão lá na ponta. Aqui, independente do segmento, você define essa ponta da cadeia como sendo o seu cliente, que é também uma pessoa. Ok. Então, se é gente que se relaciona com gente para atender gente, o líder precisa perceber que ele lida também com as inseguranças, as incertezas, as dúvidas, os medos das pessoas. Né? Então, por que ele é importante? Por que é importante ele se autoconhecer? Porque ele vai poder lidar melhor com seus próprios sentimentos. Se ele lida melhor com seus próprios sentimentos, ele vai, de certo modo, desenvolver uma empatia maior, que é uma competência também, que a gente pode listar aqui, né? Falamos do autoconhecimento, falamos da empatia, mas, sobretudo, entender as atuais necessidades humanas. Então, o líder, ele precisa entender... Na realidade, eu gosto muito da frase de John Adams, que foi o 6º presidente americano depois que o país se tornou república. O que o John Adams afirma? Que foi um advogado de carreira, de sucesso, depois vocês podem pesquisar sobre ele. Ele afirma o seguinte: se você ajuda as pessoas a serem melhores do que elas já são, sonharem mais, crescerem mais, você é um líder. Então, olha o que o John Adams defende, de que o líder, né, o líder gestor, se ele acumula um cargo de gestão ou não, não importa, a liderança independe do cargo que ele ocupa, significa dizer que ele é uma fonte de desenvolvimento. Uma fonte de desenvolvimento. Princípio básico, gente. O líder tem que desenvolver. Uma fonte de desenvolvimento do outro. O que vai mudar no cenário são os propósitos. Cada instituição, organização tem o seu próprio propósito. Então, nós vamos atuar e trabalhar em direção ao propósito ao qual nós elegemos como importante. Né? Então, o líder, ele é uma fonte de inspiração. Se ele é uma fonte de inspiração e desenvolvimento, ele tem uma responsabilidade pelo crescimento do time, né? Se ele tem essa consciência. Meus amigos, me diga se não é um chamado, é algo extremamente mais soberano, né?
podemos dizer assim, é um chamado, é uma É uma responsabilidade. missão, né, Alexandre? É uma É uma missão. missão, né? Obrigado, Rose. É isso aí. É uma missão. É. Ele precisa perceber que ele é um missionário, no sentido É do que verdade isso, né, Alexandre? de trazer esse desenvolvimento das pessoas. Gente, é o seguinte, esse tema é para a noite inteira. É para a noite inteira. Porque, assim, ele é muito rico. Eu gostaria até de acrescentar o seguinte, nós estamos agora no Instagram falando sobre liderança, mas em qualquer lugar do mundo tem algum painel falando sobre liderança. Porque É um tema inesgotável, né, Alexandre? A gente tem. Alexandre, inesgotável. aproveitando isso aqui, vamos trazer quatro. A gente tem pontos. quantos minutos ainda, gente? Que Ó, eu tô nós aqui temos sem... aqui ainda uns 15 minutos. Vamos Não, mas o trazer aqui Instagram os pontos fundamentais que vocês encontram aí dentro da literatura e daquilo que vocês já têm de vivência. Quais são as principais competências da liderança, de um líder? Quais são essas competências? Pode parecer algo clichê, mas o que vocês consideram hoje para esse tempo que nós estamos vivendo? Quais são essas competências? A gente está falando de habilidade e competência. O mundo está dialogando muito sobre isso. Até os currículos, né, das nossas instituições dialogam muito sobre essa temática. O que vocês consideram? Olha, Essas a principais gente falou competências. aqui, nós falamos aqui de duas, né? Duas competências nós citamos aqui, que é essa questão do protagonismo, né? Que eu considero, nós falamos primeiro, mas eu não considero ela a primeira em termos de ranking, porque no ranking, gente, a primeira é autoconhecimento. O líder, ele tem que se autoconhecer. Essa é a primeira, é o princípio básico. É como o Alexandre colocou, se ele não se conhece, ele não consegue nem chegar numa equipe certa para trabalhar com ele, porque a partir do momento que ele se conhece, e o Alexandre colocou, e a Rosa pode citar as ferramentas, né? Nós temos aí relatórios comportamentais, inventários comportamentais, como o DISC, o Manguide, tantos outros, né? Esses dois são os principais e aqueles que a Soma mais utiliza, além de outras ferramentas para que o líder se conheça. E por quê? Porque nesse tipo de inventário, geralmente descreve que tipo de pessoa, que tipo de comportamento o outro deve ter para um líder saber liderar aquela pessoa, saber liderar aquele comportamento. É verdade. Porque eu, como líder, eu vou querer pessoas que tenham conhecimento ou tenham um comportamento diferente do meu ou semelhante. Então, é legal saber disso, por quê? Porque, às vezes, a pessoa consegue trabalhar melhor, lidar melhor com os problemas, quando tem alguém que complementa o perfil dela. Enquanto que outras conseguem trabalhar melhor com alguém que seja diferente, que inove, que acrescente, que some a ele. Então, são formas de liderança diferentes, mas as duas são corretas. Só se tem que saber qual é melhor para você ter um bom resultado e ter uma boa liderança. Então, o autoconhecimento ele é fundamental, gente, até porque a gente não pode mudar aquilo que a gente não conhece. Então, se eu não me conheço, eu não tenho como mudar, eu não tenho como melhorar, eu não tenho como ser uma pessoa melhor. Então, essa é a primeira. A segunda, eu considero, sim, a empatia. Você se colocar no lugar do outro. E esses dias eu ouvi uma palestra, inclusive muito interessante, onde a pessoa falava assim, mas não é isso, não é, a empatia não é se colocar no lugar do outro. Hoje eu estive visitando um cliente, até a Previnorte, que é um cliente há muito tempo nosso, e eu conversando com a gerente de RH a respeito disso, coincidentemente caiu no assunto nosso, na nossa reunião, e eu dizendo para ela, realmente, eu ouvi que não é assim só se colocar no lugar do outro, porque você não pode se colocar no lugar de alguém que você não conhece os valores, o cenário, a vida dela. Então, não basta apenas se colocar no lugar dela. Você tem que realmente estar dentro, envolvido naquele cenário, na vida dela. Não tem como eu me colocar no lugar do Alexandre, sendo que eu não sei qual é o quadrado aí do Alexandre, o que o Alexandre está vivendo, quais são os problemas, o que tem nos bastidores. Então, a gente tem que ir além. E ainda, dentro da empatia, você tem que, a gente fala, a empatia multifocal, porque você tem que se colocar no lugar do grupo, da equipe, do time.
não é só se colocar no lugar de um ou de outro. Você tem que se colocar também no lugar de todo o time. Então, são dois cenários diferentes que você tem que analisar. É o cenário da pessoa, né, a vivência, os valores dela, conhecer exatamente o que se passa, entender os porquês que ela age daquela forma, para poder você se colocar. Ver como proporcionar um momento de feedback com o seu liderado. Se ele não consegue isso, aí a gente vai entrar em qual que seria próximo o desenvolvimento desse liderado. Se ele não souber pontuar, ou seja, para que ele pontue, o que ele tem que saber? Ele tem que conhecer ele, para saber como ele deve colocar isso para o liderado. Ele tem que conhecer o outro, e ele tem que saber exatamente quais são os pontos e como ele deve fazer para desenvolver essa pessoa. Porque, gente, não tem. Olha, uma das funções principais do líder é inspirar o outro e desenvolver. Então, se ele não tem, são duas funções, aí já não seriam, vamos dizer assim, eu coloco como desafios mesmo para o líder, né? Se o liderado não tiver inspiração com esse líder e nem ter desenvolvido nada, não tem como. Eu conheço executivos, CEOs, que é até interessante, assim, de muitos anos, inclusive, que ele fala assim, que ele de vez em quando manda currículo das pessoas, aí eu falo assim, caramba, como é que você conhece tanta gente? Toda vez que eu divulgo uma vaga, ele manda alguém. Ele fala assim para mim, Rose, são as pessoas que eu desenvolvi, essa pessoa era estagiário, hoje ele é diretor, hoje ele é gerente, hoje ele é... Falei, cara, que legal, ele acompanha a carreira e todos que a gente conversa e recebe o currículo falam assim, não, mas esse cara me desenvolveu, né? Esse cara me desenvolveu, ele me fez crescer e hoje eu sou isso por causa dele e tal. Então, olha que legal, gente, é É gratificante, é a isso missão, mesmo, né, Rose. Alexandre? É a É missão. muito bom Então, quando alguém vai fazer transição essas de são as carreira principais, né? dentro das organizações e a pessoa chega e você pergunta, né? Mas por qual motivo? Parece que a pessoa ficou tão boa, que ela fala assim, agora eu estou preparado quase para assumir o teu lugar, mas como você não vai liberar essa cadeira agora, deixa eu ir para a próxima. Cara, vai com Deus. It's ok, Então, maravilha. Fiquei que muito legal. satisfeito com a nossa trajetória até aqui, né? Então é muito bom ouvir você E começa falar um isso. novo ciclo, né, Tiago? Começa um novo Começa um novo ciclo. ciclo. Sim, eu já sei até quem é esse executivo aí que você fala. Ah, Tô brincando. pois é. Se eu Mas tivesse muito pedido legal, viu? autorização, eu falava o nome, mas como eu não pedi, melhor não Não falar, né? pode divulgar, Aliás, né, Rose? Na Soma a gente tem, assim, um dos nossos valores realmente, gente, é a discrição e a ética, né? Então, eu já me vi com em cada situação que eu fico pensando assim, caramba, se eu tivesse falado isso, eu tinha me dado tão mal aqui. Mas entende? Porque, assim, é cada situação que a gente É vive, porque verdade. esse é um valor importantíssimo, faz parte do nosso trabalho e a gente incorpora muito isso. Mas Eu você digo nos eu a ensinou soma. muito, viu, com as suas palavras aí, com seus exemplos. Isso acrescenta muito para o nosso dia a dia das organizações, viu? Esse olhar do líder ser uma inspiração e ele acompanhar os seus liderados. Isso é se importar Sim. com o outro, né, Rose? Não é o Com trabalho pelo certeza, trabalho. É as pessoas, são com as certeza. pessoas que a gente acompanha que, com certeza, se elas estiverem bem cuidadas, né, com certeza elas Sim, atingirão bons resultados, né, na sua vida sim, pessoal, no trabalho, aonde elas com estiverem, certeza. né? Sim. E dando a dica, gente, quem quiser se autoconhecer, nós temos um trabalho maravilhoso na Soma, que é o trabalho de assessment, e eu Legal. tenho um monte de cliente, muitos, para falar um pouco sobre o trabalho, e olha, eu tenho certeza que vai ser sempre muito positivo o que eles vão falar. Gente, e Então, acesse o procurem a nosso Rose, site. viu? Porque ao mesmo passo que a Rose está falando que ela tem esse trabalho, as organizações elas estão buscando talentos. E a Rose já pode direcionar os talentos também para essas organizações, né, Rose? Olha só que legal, né? A gente encontra o talento, provoca esse autoconhecimento e o Alexandre desenvolve a liderança, É gente. verdade. Ó, o ciclo está fechado, porque É Fechou. verdade. a Soma vai mapear quais competências precisam ser desenvolvidas, né? E nós temos aí a oportunidade
de estar trabalhando essas competências, desenvolvendo essas competências, porque, como eu coloquei no início, premissa é importante. A liderança pode ser desenvolvida. Então, se ela pode ser desenvolvida, ela parte desse mapeamento que a Rose está colocando, né? Então, é isso aí. Então, formamos um trio perfeito, então. Não, e outra, né? A LS ainda tem os cursos que a gente vai direcionar no Assessment, né? É Porque no verdade. Assessment Agora, a gente indica cursos para fazer e tal. Então, olha, ainda tem Não vários. pode puxar sardinha aqui só para uma, não. Todas as instituições do DF, né? Todas as instituições, exatamente. Todas. E tem várias instituições aí que são nossos clientes dentro do É sindicato. verdade, está todo mundo aqui conectado. Vários. Tiago, você pode até perguntar para a sua assessoria aí, porque eu tenho a impressão que o tempo do Instagram foi ampliado, tá? Foi ampliado? Não é mais só 1 hora. Não estou provocando aqui a gente ficar mais tempo. Mas não é isso. É para a gente assim, concluir e não se preocupar com essa queda. Com o nosso tempo, né? Não, tranquilo. Se for considerar 1 hora, está faltando aí apenas 6, 7 minutos. Vamos seguindo até cair? Vamos, Rose, então? Vamos, eu não sei quanto tempo é, mas era 1 hora antes. Gente, ó, se você ainda quiser mandar esse aviãozinho aí para algumas pessoas, para a galera da sua equipe, fique à vontade, que a gente vai continuar o bate-papo aqui. Segue também o nosso canal. Tem algumas perguntas, né, Thiago? Tem algumas perguntas, a galera está interagindo aqui. Ó, o Zeuques Guimarães, ele falou que o feedback ele é mútuo, né? A pessoa tem que saber dar e tem que saber receber também o feedback. Você quer comentar? Se vocês quiserem comentando aí sobre os comentários. Exatamente, muito importante isso que ele colocou, né? Porque o líder é aquilo que a gente estava colocando, não é só o comando, né? Não existe mais esse líder do comando. Da mesma forma que ele dá, ele também tem que estar propício e aberto a receber. Então, é muito importante que ele consiga justamente se conhecer para saber até que ponto o que o outro está colocando é verdade ou não e como ele pode desenvolver aquela habilidade que ele está recebendo feedback. Muito importante, gente, fundamental, né? Fundamental. Porque como é que o líder vai se desenvolver? É verdade. Eu gostaria até de acrescentar. Primeiro, cumprimentar por essa pergunta, na realidade, não só uma pergunta, mas também uma afirmação. Como é o nome mesmo da pessoa aqui, Tiago? É Zeuques. Zeuques. Parabéns, Zeuques, parabéns pela intervenção. A Rose já colocou. E eu gostaria de acrescentar o seguinte. O líder que não estiver preparado para ouvir o seu time, em que aspecto pode ser melhorado, em que aspecto pode ser potencializado os seus pontos fortes. Porque quando a gente fala de feedback, gente, no mundo corporativo, executivo, todos nós temos aí na nossa história de carreira profissional um trauma que seja pequeno de um feedback mal elaborado por um líder. Né? Nossa, terrível! Nós podemos destruir a vida de uma pessoa, né, Rose? Exatamente. Sim, pode. E outra coisa, afetar a autoestima ou um profissional. dia, no mínimo, né? Uma semana. Afetar a autoestima do profissional, do liderado, fazer com que ele entre em estado de queda. Né? Então, assim, é muito sério a questão do feedback. Então, nos meus treinamentos, eu tenho feito esse exercício de 180 graus, fazendo com que os líderes possam se perceber sendo vistos pelo seu superior imediato, mas também pelo seu time. Tá? Então, é um gesto, eu diria que é um exercício de humildade, poder ouvir o seu time também no feedback. Tá? Então, e solicitar esse feedback também. Né? Então, assim, estar preparado para isso. Vamos ser bem sinceros aqui, né, gente? Dói na carne ouvir determinadas coisas. Mas é importante ouvir. É importante. Sim, é importante ouvir e agir, né? Porque aí depois tem que desenvolver, sim, aquilo que foi ouvido. Saber filtrar, analisar e ter uma atitude depois disso, né? Aí nós podemos desembocar tudo isso
em ferramentas como um PDI, né? Um plano de desenvolvimento individual, Sim, ver se sim, aquele gestor precisa de uma mentoria, de um coach, que tipo de sim, trabalho precisa ser feito, é algo personalizado, não é? com Enfim, certeza. muito legal. Por isso é importante a empatia aí, né, gente? Porque se o líder ou se o liderado não sabe praticar, não sabe o que que é empatia, como é que ele vai dar e ouvir feedback, né? Não Porque vai, não vai. é um momento importantíssimo de desenvolver a empatia aí. Importantíssimo. Tem mais pergunta, professor Tiago? Então, eu tenho aqui um comentário, né? O Marinho falou que o professor que se conhece, né, o líder que se conhece, ele ensina o outro a se conhecer e não coloca mais dúvidas, né, para outra pessoa desenvolver. Exatamente, exatamente. Perfeito, Marinho. Perfeito, professor Marinho. É, Então, ele trouxe essa contribuição. muito bom. Vamos lá. Falamos aqui um pouquinho sobre as competências. Você falou sobre o autoconhecimento, protagonismo. Quais dicas que vocês dariam hoje para esses profissionais que estão enfrentando esse novo desafio, Rose e Alexandre, de liderar no cenário remoto? Como que se lidera uma equipe que está trabalhando em casa? Sim. Olha, eu diria que a primeira coisa, e aí a gente já está falando de uma outra competência, que é a autogestão, né? É saber, o profissional, ele tem que ter o gerenciamento de si, do seu trabalho. Primeira coisa é isso, por quê? Porque justamente pelo fato de estar remoto. Então, se ele não tiver iniciativa, e não tiver autogestão, vai ficar mais complicado, né, para o líder ficar acompanhando o seu trabalho. Então, o profissional hoje, o maior desafio dele hoje no trabalho remoto é realmente iniciativa, autogestão. E eu diria que até disciplina, né? Porque se ele não tiver uma disciplina, ou seja, ele não vai estar ali com o líder do lado, ah, meu Deus, deixa eu trabalhar, né? Aquela coisa assim, o líder está aqui e tal, eu tenho que. Não, ele vai estar sozinho, ele tem que estar, tem que ser comprometido, responsável para fazer o trabalho ali sozinho. E o líder, por outro lado, tem que ter o quê? A confiança. Então, essa relação de confiança, eu diria que é a relação mais importante nesse momento, né, Alexandre? Nos remetemos então à atmosfera construída pelo líder, a qual eu defendi no início aqui do nosso encontro. Sim, sim, Nesse período de pandemia, alguns gestores, alguns líderes viveram apuros com relação a esse distanciamento que aconteceu, a essa nova modalidade online de conduzir o time. Viveu apuros por quê? Porque estava ou esteve, ou digamos ainda está, num modelo mental onde a presença é necessária para que as coisas aconteçam. E, na sim, realidade, a Rose falou muito bem quando ela defendeu a questão da autogestão. É essa a razão da gente trazer o protagonismo aqui como uma competência. Ele precisa desenvolver essa autonomia dentro da equipe. Há uma necessidade humana de mais autonomia. Os times querem mais autonomia, mas essa autonomia com responsabilidade do olhar de desenvolvimento do líder. O líder precisa preparar as pessoas para que elas exerçam o seu próprio protagonismo. Né? Então, assim, o desafio do online foi em razão disso. E eu vi muitas empresas, muitas organizações, inclusive aumentou bastante a demanda de consulta comigo sobre ferramentas para controlar o tempo de uso, ferramentas para controlar se a equipe está fazendo, deixando de fazer. Gente, não há relacionamento como. a ferramenta. O nome da ferramenta é relacionamento e confiança. O nome da ferramenta é esse, é relacionamento, é uma boa comunicação, a coisa realmente precisa fluir. Jack Welch, que foi um grande executivo no mundo, né, faleceu recentemente, há cerca de 5 anos aí, se não me falha a memória, foi o CEO da GE, o mais famoso executivo do mundo. Ele disse: contrate boas pessoas para trabalhar e deixe-as em paz. Deixa em paz, né? Deixe-as Boa em essa. paz. Vamos Deixa compartilhar produzir, essa né? frase, né, Rose? Aqui. Pode,
procurar essa frase de autoria do Jack Welch, que ele diz, contrate bons profissionais e deixe-os em paz. Né? Então, assim, aliás, falando em contratação, e a Soma é uma empresa especialista nesse tema, nós precisamos entender que, fazendo uma analogia, né, eu tenho uma amiga nutricionista que ela fala muito sobre isso. Nós somos o que comemos. Né? E eu fico pensando, nossa, somos o que comemos? Tá? Se você for fazer uma reflexão mais profunda, ela não deixa de ter razão. É uma afirmação meio filosófica, né? Mas nós podemos trazer essa analogia para dentro da empresa. A empresa é o que ela contrata. É o que ela contrata. A empresa... Exatamente. Ou seja, a empresa, gente, são as pessoas. A empresa são as pessoas, né? Então, assim... E eu vivo dizendo isso, olha, o relacionamento, a gente não tem relacionamento com empresa, a gente tem relacionamento com as pessoas. Com as pessoas. Aliás, antes que eu esqueça, eu espero que ela ainda esteja na sala. Quero deixar um abraço para a Marisa, que a Rose comentou que ela estaria aqui na sala. Tá? Então fica aí o meu abraço para você, Marisa. Espero que você ainda esteja aí. Então, a Nizerete também entrou aqui agora. É uma grande gestora de pessoas, que é uma grande colega nossa. Ai, ela é maravilhosa! A Karine, a Nizerete? Tá aqui online, acabou de entrar. Amo, Karine. Beijo para você, Karine. Karine é 10, gente. Bem-vinda, querida, bem-vinda. Você sabe que a Marisa é sócia da Rose? Se eu conheço ela online, eu só conheço virtualmente, nunca estive com ela. Verdade, ela é fã do Alexandre. A Lidiane também gosta bastante. Não sei se a Lili entrou aqui, não olhei. A outra sócia, né? Nós somos 3. Ah, tá. Se ela tiver aí, também o meu abraço. Então, essa angústia de liderar a equipe de forma remota, ela precisa ser superada à medida em que nós vamos permitindo que a equipe exerça, de fato, muito mais autonomia e que esse protagonismo efetivamente cresça. Então, legal, muito legal isso, viu, Alexandre? Nós só reforçamos aqui que a liderança é essa atmosfera, né? Que não precisa da presença. E eu queria até entrar nessa vibe aí que você mesmo tinha falado, né? A vibe da liderança por propósito. Para a gente ir caminhando aqui para o fim da nossa live. O que está acontecendo, né, Alexandre, com esse novo momento da liderança por propósito? E eu estou falando assim para instigar aqui a conversa, tá? Que vibe é essa de liderança por propósito? A liderança por propósito é uma liderança que consegue fazer com que as pessoas percebam que vale a pena a caminhada, uma direção definida, sabe o ponto de partida e o ponto de chegada, a saída do ponto A para o ponto B, fazer com que esse propósito seja uma construção coletiva, né, de resultados, fazer com que o ambiente fique muito mais colaborativo. Então, quando eu tenho uma liderança pelo propósito, eu consigo proporcionar com que as pessoas elas participem mais, né? Eu falava sobre... E não só pelos números, né? E não só pelos números. Porque quando a gente fala de propósito, gente, a gente não está falando do resultado em números. Quando a gente fala de resultado por propósito, meu Deus, vocês vão pensar em 1 milhão de coisas aqui agora, viu, falando isso. É se adequar ao fit cultural da empresa. Uau. Quantos profissionais a gente ouve assim, poxa, eu fico feliz, eu me arrepio só de pensar quando a pessoa fala assim, não, Rose, eu não tenho interesse, eu digo não, Rose, mas eu já ouvi isso de consultoras, ou seja, para a Soma. Eu não tenho interesse de trabalhar naquela empresa, porque aquela empresa defende isso. E isso não tem nada a ver com o meu propósito de vida. Gente, isso é tudo, né? Porque quando a pessoa chega no nível que pode escolher, inclusive, isso, olha, 2 pontos, né? O ponto de você trabalhar justamente com uma missão, de trabalhar com um propósito que vai coincidir com o seu propósito de vida. E a outra questão é você estar no momento de escolher e falar assim, caramba, eu quero trabalhar numa empresa onde tem a ver comigo mesmo. Ou seja, uma vez eu conversei com uma pessoa para trabalhar numa ONG, né? E a ONG defendia o direito à mulher, trabalhar com diversos gêneros, ou seja, era nessa vibe aí de gênero, e a pessoa, poxa, isso é tudo para mim.
eu defendo muito isso, eu vivo falando nisso, tem tudo a ver comigo, olha que legal. Ou, não, vou trabalhar numa empresa de bebida, não, não tem nada a ver comigo, porque eu tenho um histórico, sei lá, meu pai, não sei quem, era alcoólatra, não quero contribuir para esse mercado, e por aí vai, né? Então, assim, é uma coisa muito maior, né? Então, assim, é um resultado, como o Alexandre colocou, mas muito voltado para esse engajamento da cultura, se identificar com o fit cultural da empresa. Isso é maravilhoso, gente. E por falar em cultura, a gente faz um trabalho mega incrível de cultura organizacional. Então, se alguém se identificar também em alguma empresa quiser, a gente tem o maior prazer aí de atender e apresentar aos clientes que gostaram muito desse trabalho. Legal. Rose, isso que você está falando, né, do propósito, o Alexandre também, é muito importante, porque às vezes a gente vê organizações que estão alavancando o crescimento e do nada elas começam a despencar. E aí você vai fazer um diagnóstico, né, situacional ali para perceber o que está acontecendo. São empresas, na maioria das vezes, que não têm uma cultura sólida, né? Os colaboradores estão trabalhando simplesmente, parece que eu queria ver alguma coisa assim, tipo, bora, 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 tem que ser por aqui, vai, 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 vai. E aí o cara tá achando que tá dominando o mundo. Só que na hora que ele fala assim, vou tirar 30 dias de férias, e ele retorna, a empresa parece que desandou 100%. Não é verdade? Então, assim, até do final de semana, tem gente que tem preocupação com o fim de semana, né? Meu Deus, vai chegar o fim de semana e a empresa vai parar, como que eu vou retornar na segunda-feira e a equipe, como que a equipe vai estar na segunda? Será que vai estar vai tá para cima mesmo? Eu falo, gente, na segunda-feira tem que estar com sangue no olho. O pessoal está preocupado se a segunda-feira vai ser boa, entende? Então, assim, não tem uma cultura estabelecida, né? E eu gosto muito de bater nessa tecla, sabe? Porque eu acho que a gente tem que saber aonde a gente está caminhando, para onde a gente está indo. Eu sempre converso, assim, enquanto executivo com a minha equipe, para alinhar discurso. Às vezes eu falo assim, eu brincava que a gente tinha uma reunião que chamava assim, café com negócio. Bem no início, eu era bem novo, eu tinha uns 25 anos na época, Rose, e eu comecei a institucionalizar isso. Eu já estou quase nos 40, né? E fala que o sucesso vem depois dos 40, tá? E aí o que que eu percebi? Que nessas primeiras reuniões as pessoas chegavam e falavam assim: qual é a pauta, Thiago? A gente vai hoje tratar sobre qual tema em específico, para não perder tempo. E no início eu falei assim, gente, a gente veio para uma reunião hoje para conversar sobre a organização. E dentro dessa conversa a gente vai resolver todos os problemas que estão em aberto nessa manhã. Porque a gente vai alinhar discurso. Vocês compreendendo o propósito da empresa, onde a gente quer chegar e por que a gente está indo para lá, vocês vão conseguir resolver todos os problemas, do financeiro, do administrativo, do acadêmico, do relação com o parceiro, da relação com o cliente, que é o estudante. Você vai saber fazer tudo, entendeu? E esse é o nosso propósito, de ensinar sobre como reagir em qualquer situação que aconteça. Né? Vamos dizer assim, vem a imprensa na empresa. Gente, para que lado eu vou? Com o que eu falo? O que eu faço? Está tudo estabelecido. As pessoas sabem para onde caminhar. Não é? Então, esse é um ponto que é muito importante nós, executivos, estarmos preocupados em conversar com a nossa equipe para direcionar. Né? Olha, tem uma visão. Esse aqui é o propósito. A nossa empresa, ela é harmônica, ela é humanizada, ela gosta de trabalhar com as pessoas dessa forma. A gente trata o nosso cliente assim. E isso vai para toda a dinâmica, né, da organização. E deixar claro, né, Thiago, assim, a gente tem que quebrar essa questão de que isso não é atividade minha, isso não faz parte do meu cargo, eu não faço. O que vale hoje para um líder, para um liderado, seja para o profissional de uma forma geral, é a experiência, é a vivência. É o perfil multifacetado, né, que a gente está vivendo. Exatamente. É a experiência. Então, isso é o que mais é o que tem de mais rico. A gente está aqui no sindicato de mantenedoras de instituições de ensino, né, superior, mas o estudo apenas, a vida acadêmica apenas, ela sozinha, ela não tem um resultado efetivo. Tem que, junto a isso, ter a prática, ter a experiência. Né? É verdade. Então, é fundamental isso. Sim. E uma coisa que eu queria...
sim. E uma coisa que eu queria até trazer aqui hoje, para você que é liderado, né? Você talvez está aqui enquanto, com certeza, você é liderado de alguém nessa vida, né? Até todo mundo tem alguém, né, que está Todos nós, vinculado, né, Rose? E a gente todos tem que nós. caminhar, Alexandre, é isso. A gente tem que caminhar com gente que são mentores também na nossa trajetória, né? E eu falo isso porque às vezes a gente acredita tanto nas pessoas e a gente não consegue revelar a elas quem elas são, né, Rose? Eu acho que o grande desafio do líder é revelar ao outro quem ele é. Se eu consigo revelar para a minha equipe quem eles são, eu consigo atingir o ápice do que eu preciso na trajetória deles, na minha e da organização como um todo. Eu brinco com o pessoal, falo, gente, eu participei da tua escolha. Então eu acredito muito em você, às vezes até mais do que você mesmo. Porque eu tinha 10 para escolher, 30, 50, 100, eu escolhi um, é você que está aqui comigo, entendeu? Então se eu estou te falando, vai lá para aquela posição, ataca nela, porque eu sei que você tem potencial. Você é incrível, vai lá, pode fazer. Eu estou aqui observando e eu sei quem você é, entendeu? Então, e quantas apostas dessa você faz a pessoa crescer muito, né? É fundamental isso. Essa então a gente tem que confiança acreditar líder, em quem está liderando a gente também, né, Rose? Porque eu mesmo já fui desafiado a cada coisa que eu falo assim, é mesmo, é para atacar isso aqui, vai lá que vai dar certo. Então, vamos lá, né? O líder, ele tem responsabilidade sobre o que ele faz, né? Sim. E a gente tem que confiar nisso. Nós precisamos entender que o ser humano é um projeto infinito, né? Ele nunca está pronto, nunca vai estar completo. E carreira profissional, seja na academia, seja no mundo corporativo, ou seja no mundo militar, ou tantos outros, carreira profissional não existe topo, né? Carreira profissional só existe escalada. Você nunca vai estar totalmente pronto. Isso é uma construção, né? O tempo inteiro. É desconstruir, desconstruir, construir. Desconstruir, construir. Essas são as razões de sermos incompletos, né? O ser humano é um projeto, eu costumo dizer isso, o ser humano é um projeto infinito. E o líder, ele precisa ter essa perspicácia, né, de entender exatamente isso. Nós falamos de tanta coisa hoje, né? A minha tela está praticamente congelada, eu não sei exatamente se estão gostando da live, se não estão, se estão mandando coraçãozinho, palminha, daqui não aparece nada. Né? Então, teve um monte de coraçãozinho, de palminhas aqui. Pois é, a minha tela está meio que congelada, eu não consigo ver isso, tá? Então, assim, eu não sei se alguns estão achando o tema meio que chato, mas... Os coraçõezinhos subindo aqui, gente. Excelente, Alexandre, tá muito bom, viu? Excelente. A gente vai ter que finalizar, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira falando sobre liderança. A gente tem que marcar o nosso próximo painel, o 8º painel do Sindeps, né? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Ou quem sabe, Tiago, ou quem sabe fazer um evento aí da instituição presencial, colocar bastante gente numa sala. Alexandre, eu tô doido querendo isso, você não tem noção. Eu estava em São Paulo semana passada em um evento, meu Deus, mas é outra coisa, né? Quando você vai presencialmente, se conecta, fecha parcerias, é incrível isso. Vamos marcar um evento presencial aqui na sede do Sindeps. Vou falar isso para o professor Luiz. Eu queria, inclusive, agradecer ao professor Luiz França, a diretoria do Sindeps, por ter confiado a mim essa nobre missão de estar aqui representando o ensino superior do Distrito Federal. Eu me sinto privilegiado de fazer parte desse time e, com certeza, eu tenho certeza que as pessoas que participaram aqui saíram com uma gotinha de liderança a mais, porque são pessoas também que são conhecedoras da área, mas a nossa ideia era dialogar com vocês e contribuir um pouquinho com aquilo que tem nos instigado também. Talvez a gente trouxe novas perguntas, né? Mas esse é o novo momento, né? É aprender, reaprender, e é o que a gente está fazendo aqui agora. E essa é uma das competências dos profissionais de hoje. Essa está na minha lista das 10, viu? Aprender a reaprender, né? A reaprender. Obrigada, viu, Tiago? Eu que agradeço muito aí por esse convite, né? Um privilégio.
E parabenizar as pessoas que estão aqui, porque eu acho que quem está aqui, por mais que saiba, que eu estou vendo aqui pessoas maravilhosas, que eu conheço profissionalmente como pessoa, é porque realmente ainda querem melhorar, Legal. e É se verdade. tornarem melhores líderes, e isso é fundamental. Se você não tiver a consciência de que precisa melhorar ainda, de que ainda precisa conhecer e se desenvolver ou obter mais experiências, então está fadado ao insucesso, né? É verdade, Rose. Então, é isso. Alexandre, sua hora. Bom, eu também gostaria de agradecer. Eu espero que a live tenha sido uma fonte de inspiração, mas não só isso, mas também de reflexão, porque Sim, nós trouxemos temas importantes, que, claro, que na superficialidade é evidente que temas que podem ser aprofundados, mas que a gente sabe que não há tempo para esse aprofundamento. Né? Quero agradecer a você, Tiago, a você, Rose. Rose, sempre uma parceira. Então, a toda a audiência aqui. E, de forma conclusiva, deixar aqui a minha mensagem para os líderes, para os gestores. Como a Rose colocou, reconheço também a competência de grandes profissionais que aqui estão. E se estão aqui conosco até esse momento, é porque estão realmente sedentos de mais aprendizado, de mais sim. conhecimento. E nós também. Eu, Tiago, a Rose, também estamos sedentos de novos E muito. aprendizados, de novos É conhecimentos. verdade. Né? Todos nós aqui estamos. Mas eu queria deixar uma mensagem final para os líderes se perceberem nesse novo cenário que nós estamos vivendo. Nós temos uma pluralidade cultural, põe um olhar na diversidade, um olhar sem preconceito, estejam extremamente abertos a isso. Outro ponto que nós podemos destacar também é a forma, o modo de pensar precisa ser mudado, assim como nos pede a filosofia, que nós tenhamos pensamentos mais críticos, pensamentos mais especulativos, para que a gente possa entender realmente o cenário. Tá? Falar aqui que nós não podemos esquecer das necessidades humanas. Todos nós queremos nos sentir competentes, então o líder precisa pôr um olhar nas boas práticas que existem nas organizações. Né? Às vezes eu ainda fico um pouco triste, porque a maioria ainda tem um olhar muito no erro, naquilo que está ruim, né? Mas que nós possamos também perceber as boas práticas, reforçar essas boas práticas, para que as pessoas tenham esse sentimento, né? Esse sentimento de competência. Né? Outra necessidade humana que eu não posso deixar de falar sobre ela é esse sentido de pertença. Né? Que os líderes possam fazer e conectar esse sentimento. O pertencimento engaja. Vocês podem acessar uma pesquisa do Instituto Gallup de 2019. Está na internet, está disponível. O Gallup é uma instituição de pesquisa séria e ele, lá nessa pesquisa, fala que apenas 13% das pessoas estão engajadas. Né? 13 é um número baixo dentro das organizações. Né? Então, assim, e nós precisamos entender a diferença entre estar engajado e estar comprometido. Comprometido todos nós estamos. Agora, será que realmente nós estamos engajados? E o pertencimento, ele promove esse engajamento. Tá? E, por fim, a coerência, gente. A maior crise dentro de um processo de liderança é a incoerência. Agir diferente do seu próprio discurso não vai fortalecer a sua liderança. Então, eu gostaria Pelo de... contrário. vai dar um efeito negativo. Aliás, o líder, ele tem dois poderes, né? Ele tem dois poderes, o líder. O primeiro, de produzir um impacto positivo, né, no time. E também o poder de produzir um impacto negativo. E quando isso acontece, é devastador, porque o líder é referência para o time. Né? Então, assim, que nós possamos ser coerentes. O mundo precisa de pessoas coerentes. O mundo precisa de coerência. Né? Nós temos que agir de acordo com o discurso que nós estamos promovendo. Caso contrário, o nosso processo de liderança vai estar comprometido. Então, esse é o meu recado final.
fica aí o meu contato aí pelo Instagram, vocês podem acessar, @o Alexandre Macedo. Não é Alexandre Macedo, não é o Alexandre. Ô, cara, hein? É Ô, o cara. Alexandre Macedo. Meu Deus, quanta mudança! Então, assim, o meu Instagram está sempre entregando algum conteúdo também, fiquem completamente à Maravilhoso o vontade. conteúdo, gente. Muito bom. Legal, muito bom. gente. É, Gente, e aí, segue o Instagram do Sindeps, segue o Instagram da Rose, do Alexandre, o meu isso, Instagram gente, também. Fiquem à vontade, vamos trocar figurinhas, vamos conversar. e vamos, hein, Tiago? E vamos seguir também todo mundo que começou a nos seguir, né? Claro, com certeza, é isso aí. É verdade. Com certeza. É verdade. Obrigada, foi um prazer. Foi um prazer Foi muito estar com bom. vocês, gente, aqui nessa noite. Muito obrigado mesmo Obrigada. por terem Obrigada a aceitado vocês. esse convite. Um beijo, E um fiquem com beijão no Deus. coração de vocês. Quero agradecer novamente aqui a o Sindeps DF, na figura do professor Luiz França, e dizer que é um privilégio acreditar em educação e dialogar sobre formação. Muito obrigado, viu, a vocês Sem que dúvida. estiveram aqui e aos nossos Tchau, amigos, gente. né, a Alexandre e a Rose. Bom descanso Obrigada a a vocês, todos. gente. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo, fiquem com Obrigado, Deus. obrigado. Tchau. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Tchau. noite.